Querido, muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade de poder te servir. Agradecemos ao Pai pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te adorar. Pedimos agora pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa falar profundamente aos nossos corações e assim tenhamos vidas transformadas para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, os irmãos podem ter estranhado hoje um pouco o tempo de louvor, né? Um pouco mais longo, mas foi de propósito, por causa da mensagem de hoje. O nosso estudo de hoje nós vamos falar justamente sobre o louvor, né? A adoração, a importância dele para as nossas vidas e como ele pode transformar vidas. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. É o que deve perpetrar aí entre o povo de Deus, né? São ações de graças, não palavras torpes, conversações que não agradam a Deus, nem a impureza, nem a cobiça, mas ações de graças. E uma das formas de render ações de graças ao Senhor é por meio do louvor, da adoração. É uma forma de exaltarmos o nome de Deus e glorificarmos o nome do Senhor. Sabendo que não é qualquer louvor, não é qualquer música também que vai glorificar o nome do nosso Deus. Às vezes, nós nos iludimos pensando assim: mas essa música fala de Deus, porque tem o nome de Deus lá. Ou é cantada por um povo que se diz filho de Deus. Muito cuidado com isso. Não é toda música que realmente agrada a Deus. Nós pensamos, às vezes, pela falta de conhecimento, que o que importa é a letra. Eu pensava assim antes, né? Que a música, o que importava era a letra. Se a letra falasse de Deus, pronto, estava bom demais, né? Só que na verdade não é. A música, ela fala mais do que a letra. A música que eu digo, o instrumental, o ritmo, a melodia da música ali, ela fala muito mais do que as palavras que estão ali na música. Quer ver? Faça um teste. Tem alguma música que marcou, por exemplo, algum período na sua vida, na infância, ou algum momento assim amoroso, né, no passado, né, uma história de amor, alguma coisa nesse sentido, alguma música que marcou? Será que você lembra de toda a letra da música? Ou você lembra da melodia? Geralmente você lembra mais da melodia. Às vezes a música, a letra, né, você lembra partes da letra. Pode até você lembrar da letra toda também, né? Se você continua sempre cantando, você vai lembrar, né, da letra. Mas se você parar de cantar, você lembra da melodia, do ritmo, dos instrumentos, mas você não lembra da letra total, né, em si. Na maioria das vezes é assim que acontece. Por quê? Porque a música, ela fala mais alto do que as próprias palavras, né? Como é que eu vou cantar aquela música, aquele hino? Santo, 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 em ritmo de rock, ou forró, ou pagode, como tem muitos grupos hoje, né, evangélicos, gospel, que é o rock santo, é o rock gospel, é o pop gospel, é o reggae gospel, é o forró gospel. Irmãos, não tem nada a ver, certo? Esse tipo de música, a música, o forró e tal, né, como eu citei, não agradam a Deus. Porque são músicas que mexem realmente com o corpo, que levam muitas vezes à sensualidade. O rock, para você ter uma ideia, ele causa uma perturbação na mente das pessoas.
Quer ver? Você olha para um roqueiro. Já viu algum roqueiro na rua? Já prestaram atenção nas roupas, no estilo de cabelo, o andado? Aquilo não é nada além da música que eles ouvem. A música perturba a mente deles. E aí eles se transformam, né? Você vê que às vezes alguns roqueiros fazem loucuras, né? Tem coisas aqui que, ao estudar sobre música, eu não posso nem citar, que é tão louca, que eu não consigo nem citar na igreja. Coisas que os roqueiros fazem ou fizeram por conta da influência da música na vida deles. Porque a música natural, ela segue um compasso, né? Um ritmo que leva você a não sair da sua sã consciência, né? E o rock é o contrário. Ele tem um compasso que ele causa um distúrbio, vamos dizer assim, na mente. Não que eu estou dizendo que todo roqueiro é louco, não. Mas ele causa um compasso diferente. Ele não segue aquele ritmo natural da música. Certo? Eu vou tentar falar em detalhes, né? Quando você está cantando uma música, ó, Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã. Ó, toda vez que eu estou batendo aqui, a gente chama no tempo 1, é como se fosse na primeira parte do compasso, né? Santo, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você segue esse compasso, né? Nós chamamos 4x4. No rock, você vê essa batida que eu estou fazendo aqui? Sempre é no tempo 1. Certo? O rock, eles fazem no 2. E aí foge da mente. Santo, 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 Deus onipotente. E vai fugindo do compasso. Não é uma coisa natural. Certo? É algo que causa aquele choque, né? Como se fosse um impacto forte na mente das pessoas. Então, resumindo, tira as pessoas um pouco do seu ritmo. Certo? Então, é uma música que, como você vai conseguir inserir um rock gospel? Não dá. E vai perturbar a mente das pessoas, vai sair daquele natural. Certo? Então, nós poderíamos falar muito sobre essa questão, mas só para entender que não é qualquer tipo de música. Desses exemplos, só para você entender. Não é qualquer tipo de música, de louvor, que vai realmente agradar a Deus, que vai ser um louvor sacro, santo, que vai lhe levar a meditar sobre as coisas de Deus. Nem todas as músicas que contêm letras, vamos dizer assim, gospel, são músicas que realmente te levam a meditar sobre as coisas de Deus. Vai levar você a render ações de graças ao Senhor. Certo? São músicas, precisam de músicas santas, sacras, meditativas, às vezes até músicas mais quebrantadas, que têm uma tonalidade de tristeza, para quebrantar o nosso coração e nos fazer refletir mais ainda. Certo? Que geralmente são as músicas em tonalidades menores, que traz esse sentimento mais de quebrantamento, de tristeza, de reflexão, para nós meditarmos nas coisas de Deus. Não para nos fazer pessoas tristes, mas para nos quebrantar. E assim nós nos achegarmos mais a Deus. Versículo 5, ó, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Você, eu, todos nós, né, éramos das trevas. Quem está dizendo isso? Sou eu? Versículo 8. Pois outrora éreis trevas. Quem que era trevas? Está escrevendo a igreja em Éfeso, não é não? Está escrevendo para crentes. Então, pessoas que eram trevas. Ou seja, todo ser humano, sem o conhecimento de Deus, ele anda nas trevas. Porque o seu futuro são as trevas eternas. É a perdição eterna. Mas quando você crê no Senhor Jesus Cristo, ele diz, agora sois luz no Senhor. Você se torna luz, não é na sua religião, nas suas obras, em você mesmo. É no Senhor. Então andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não seja cúmplice das coisas do mundo.
Antes, porém, reprovai-as. Reprovar as práticas pecaminosas do mundo. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Lembra que eu disse que tem coisas que eu aprendi quando estava estudando sobre música? O poder da música, a influência da música na mente das pessoas, eu não consigo nem referir para vocês. Porque o que essas pessoas fizeram por causa da influência do rock na vida delas, são coisas terríveis. A gente não pode nem citar, né? O só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, depois que você tem contato, né, com a palavra de Deus, que você professa uma fé em Cristo, você não pode andar como um nécio, como uma pessoa tola, né? Eu ia dizer outro nome aqui, mas pode interpretar errado. Uma pessoa tola, sem conhecimento. Você tem que andar como alguém sábio. E como é que você dá os primeiros passos na sabedoria? Provérbio 1:7 diz o quê? O temor do Senhor é o princípio do saber, ou seja, da sabedoria, né? Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temor significa respeito. No momento em que você decide por Cristo e quer respeitar a Deus, então você começa a ser uma pessoa sábia. Quando ele diz lá, Efésios 5:15, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. É respeitando a Deus. Depois que você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem que respeitar o Senhor. Então você não vai usar qualquer tipo de música para louvar a Deus. Você tem que ser uma pessoa sábia, que respeita a Deus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então você tem que saber aproveitar a vida. Não é? Remindo o tempo. Você tem que saber aproveitar a sua vida aqui nesse mundo, porque os dias são maus. Como é que você aproveita a vida nesse mundo? Buscando a Deus. O mundo ensina que aproveitar a vida é beber cachaça, se prostituir e usufruir dos prazeres do mundo. Mas isso não é remir o tempo. Não é. Não é aproveitar a vida verdadeiramente. Você está desperdiçando a sua vida. Você está jogando a sua vida fora. Saúde fora. Às vezes você está jogando a família fora. Quantas e quantas famílias já foram destruídas por conta disso? Por causa dos prazeres do mundo. Começa ali com a bebida, cigarro, droga, festa, prostituição, aí adultério, acaba famílias, filhos com sequelas para o resto da vida, com a vida destroçada por causa da atitude errada dos pais, e por aí vai, né? Então, isso não é remir o tempo. Isso não é aproveitar a vida. Né? Aproveitar a vida é você buscar a Deus, é você glorificar o nome do Senhor. Isso é, sim, aproveitar a vida, porque você vai poder aproveitar a família, os filhos, o tempo com Deus, o tempo com os irmãos na igreja, a comunhão com os crentes. Isso sim é remir o tempo, isso sim é aproveitar a vida e não desperdiçar a sua vida nos prazeres do mundo. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então observe que você não deve sair da sua sã consciência, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas você tem que se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo. E como é que você se enche do Espírito Santo? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então a adoração, o louvor, é uma forma de você se encher do Espírito. É uma forma de você fugir da embriaguez do vinho, das bebidas, dos vícios de maneira geral, né?
não só a bebida, mas a droga, a prostituição, adultério e qualquer outro vício ou pecado. Como você vai encontrar força para fugir dessas coisas? Se enchendo do Espírito. E como você se enche do Espírito, está aí a receita. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Tem mais, ó, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem mais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você parar para fazer um resumo, como eu me encho do Espírito? Buscando a Deus. Eu tenho que buscar a Deus. É assim que eu me encho do Espírito. E esse buscar a Deus envolve aí alguns pontos, né? Adorar ao Senhor, glorificar o nome de Deus, cantar louvores ao seu nome. Eu tenho que ter um coração agradecido, dando sempre graças por tudo. Não é só pelo que é bom, entre aspas, porque nós não sabemos, muitas vezes nós não sabemos nem o que é melhor para nós, porque tomamos decisões erradas na vida. Quem já tomou alguma decisão errada na vida? Né? Então isso mostra que nós não sabemos o que é melhor para nós. Algumas vezes nós não sabemos, tomamos decisões erradas, quebramos a cara e depois, e agora? Agora tentar corrigir o erro. Então, nós precisamos o quê? Dar graças a Deus por tudo. Pelos nossos erros, pelos nossos acertos. Dar graças a Deus pelos erros, por quê? Porque se nós formos sábios, nós vamos aprender com os nossos erros, para não errar mais. Certo? Para não errar mais. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter permitido eu errar. Porque agora eu aprendi com esse erro e não vou errar mais. Certo? Porque o errar é humano, porque nós somos pecadores e erramos. Mas nós não podemos permanecer no erro. Isso não, né? Errou, se arrepende, pede perdão a Deus e dá graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado com a lição que eu aprendi. Não vou mais fazer isso. Isso é errado, não te agrada e traz o mal para a minha vida. Então aprendo a lição. Eu até brinco hoje, né, dizendo que a palavra prejuízo não existe mais no meu dicionário. Eu troquei essa palavra por experiência. Porque todo prejuízo que nós achamos que tomamos ou sofremos um prejuízo, na verdade, nós temos que enxergar com bons olhos. Em que sentido? Por uma experiência que eu adquiri. Por meio desse prejuízo, eu aprendi a não fazer mais isso errado. Thomas Edison, quando foi indagado, por que ele perseverou tanto, né, em descobrir a lâmpada, né, elétrica, parece que ele tentou mais de 1000 vezes, né? Ele disse, rapaz, por que você não desistiu? Assim, tantas vezes você errou. Ele disse, não, eu não errei. Eu aprendi mais de 1000 formas de como não fazer. Tá? Então você vê que muitas vezes a nossa vitória está na nossa mente. Né? Primeiro Deus, lógico, né? Temos que pedir a Ele uma mente forte. E a forma como nós interpretamos aquilo que aconteceu na nossa vida é o que vai nos dar a vitória. Como nós enxergamos isso. Então a gente tem que ter cuidado para não enxergar os problemas com lente de aumento. Certo? Podemos aumentar os nossos problemas. Nós temos que diminuir os nossos problemas e aumentar Deus na nossa vida. Como que eu aumento Deus na minha vida? Aqui, ó. Adorando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele permitiu na minha vida. Certo? E me sujeitar uns aos outros, nossos irmãos. Considerar os outros superiores a nós. Nós não somos melhor do que ninguém. Em Cristo, no temor de Cristo. Respeitando a Cristo, eu vou respeitar os meus irmãos e vou considerar eles superiores a mim. O respeito pelo povo de Deus. Então aqui podemos dizer que é a fórmula do sucesso, né? A fórmula do sucesso da sua vida. Se você quer vencer na vida, siga essa fórmulazinha aqui, ó. E você vai se dar muito bem na sua vida. Certo? Focando primeiro o quê? Na vida eterna. Não simplesmente na vida material nesse mundo. Porque se nós focarmos nesse mundo, nós vamos perecer. Porque esse mundo é passageiro. Né? Os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós precisamos entender isso e aproveitar a vida que Deus nos deu aqui para nos encher do Espírito. E assim termos uma vida plena. Uma vida plena. Será que se você morresse hoje, você poderia dizer isso para Deus? Senhor, muito obrigado, porque eu vivi uma vida plena nesse mundo. O que é viver uma vida plena nesse mundo? Eu entendo que viver uma vida plena nesse mundo é você encontrar a felicidade em Deus. É isso que eu entendo.
E você poder partir desse mundo a qualquer dia, a qualquer hora e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque eu vivi contigo, com todos os meus erros, minhas fraquezas, mas eu vivi com o Senhor. O Senhor me resgatou das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor, para a vida eterna, e eu pude viver feliz nesse mundo na tua presença. Mesmo em meio às dificuldades, os problemas, as doenças, mazelas da vida, problemas familiares ou financeiros, seja lá qual for, mas o Senhor me ensinou a viver feliz contigo. Será que nós podemos dizer isso? Eu vivi uma vida plena. Não sei, né? Cada um avalie a sua vida. Cada um procure se encher do Espírito. Cada um procure realmente glorificar o Senhor, né? Agradecer a Ele por tudo, respeitar o povo de Deus, que você vai encontrar essa vida plena, essa vida feliz, né? Às vezes nós pensamos que a nossa vida plena é se nós alcançarmos dinheiro, poder, riqueza, prosperidade material, e não é. Não estou dizendo que o crente não pode possuir bens materiais, não estou dizendo isso não. O crente ele pode ser muito rico, como tem muitos homens de Deus que são ricos. Mas a mente deve entender que não é essa riqueza material que traz a felicidade. Ela pode vir? Pode, não tem nenhum problema um homem de Deus, uma mulher de Deus ter muitos bens materiais, não tem nenhum problema nisso, não é pecado. Contanto que esses bens materiais não atrapalhem a sua vida com Deus. Não lhe atrapalhe, não seja uma barreira para você se encher do Espírito. Aí é onde nós temos que colocar cada coisa no seu lugar, né? Se o dinheiro está tomando o teu tempo de servir a Deus, aí é decisão sua, está nas suas mãos. O que é que você vai decidir, né? Se eu vou dar prioridade a servir a Deus ou vou dar prioridade a buscar bens materiais. E eu posso dizer aos irmãos, por experiência própria, que vale muito a pena abrir mão das coisas do mundo para servir a Deus. Vale muito a pena. Deus ele é fiel e ele não desampara os seus. E a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Não estou dizendo que você abandone seu emprego, né, e caia no campo missionário, não. Mas eu estou querendo despertar os irmãos para se encher do Espírito. Se encher do Espírito. Aonde você está, no seu trabalho lá, você pode glorificar a Deus. Você pode se encher do Espírito. Você pode brilhar a luz de Cristo. Onde você está? E focar a sua mente em glorificar a Deus, ser grato a Deus por tudo. E não viver murmurando, reclamando, porque vocês sabem que é um mau testemunho para o mundo, um crente viver murmurando. Vocês já pararam para pensar nisso? Você está entre pessoas descrentes ali e um crente falando mal da vida, reclamando da vida, murmurando. É um mau testemunho, irmãos. Porque como essas pessoas incrédulas, elas vão se despertar para buscar a Deus, buscar um Deus que deixa pessoas infelizes. Parou para pensar nisso? As pessoas não vão ser atraídas para esse evangelho. Eu buscar o Deus dessa pessoa, eu só vivo reclamando da vida, está pior do que eu, vou nada. Então o crente ele tem que brilhar a luz de Cristo. O ânimo, a alegria tem que fluir de dentro de um crente. Tem que fluir. Isso tem que ser visível. As pessoas têm que olhar para os crentes e ver um povo diferente. Um povo que brilha a luz de Cristo, um povo que é cheio do Espírito Santo, um povo que é grato pelas dificuldades, pelas provações da vida. Aí sim eles vão ser despertados. Como é que pode? Eu conheço a vida dessa pessoa. Eu sei que é um sofredor. Alegre e satisfeito. Como pode isso? Eu não entendo. Aí eles vão se despertar, né? Ficar curiosos para conhecer esse Deus, que dá felicidade e alegria a uma pessoa, mesmo em meio às tribulações da vida. Então nós temos que parar um pouco para analisar, né? O efeito, né, desse se encher do Espírito. O que isso pode impactar na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor. Versículo 19, eu vou fazer uma leitura do que o William MacDonald comenta sobre esse versículo 19, né? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Bem interessante o comentário que ele faz. Ele diz o seguinte: cantar aqui está ligado a estar cheio do Espírito Santo, como se a canção fosse um dos resultados garantidos de estar cheio. Quando você está cheio do Espírito, você quer fazer o quê? Louvar a Deus, né? O louvor te ajuda a se encher do Espírito.
E ao mesmo tempo, quando você está cheio, você quer louvar, você quer servir, você quer se aproximar de Deus e do seu povo, do povo de Deus. Talvez seja por isto que quase todos os grandes reavivamentos da história tenham sido acompanhados de cânticos. O reavivamento no país de Gales é um exemplo claro. Nenhum outro povo tem tanto sobre o que cantar quanto os cristãos. E nenhum outro povo tem uma herança tão rica de salmos, hinos e cânticos espirituais. Nossos hinos expressam em uma linguagem majestosa o que tantas vezes sentimos, mas não conseguimos expressar. Alguns hinos expressam pensamentos que podem estar até mesmo além da nossa própria experiência. Hinos de um comprometimento total, como aquele hino que diz: tudo entregarei. Não tem um que fala isso? Ele está querendo expressar que tudo eu vou entregar ao Senhor, a minha vida, os meus bens, o meu tempo. Eu quero servir a Deus, né? Em casos assim, podemos cantá-los como o desejo de nossos corações. Nos cantos espirituais, não é o ritmo, a melodia ou a harmonia, né, que conta. O mais importante é que a mensagem seja de coração e suba a Deus pelo poder do Espírito Santo. Né? Não é somente a letra, né, mas aquele sentimento sincero de adoração a Deus. E como eu já falei, né, a melodia importa, certo? O instrumental importa, ele fala muito. Escritores incrédulos de livros, né, sobre música, eles reconhecem isso. O poder da música em si, do instrumental, mesmo sem letra. Vocês lembram daquela música do Titanic, por exemplo? Lembram da letra? Da letra todinha? Vocês conseguiram cantar? Mas se você ouvir a melodia, você lembra de quê? Aí quando você lembra desse Titanic, você lembra de quê? História de amor, né? Não é assim? Ó, a música. Você nem sabe a letra. Você não conseguiria nem cantar, talvez, a letra. A maioria de nós, eu mesmo não conseguiria cantar. Mas se eu ouvir a música, opa, uma história de amor, né? Ficou marcada aquela história de amor lá, aquele filme. Né? Você vê o poder da música. E aí quando você ouve, você, né, para. Rapaz, eu lembro dessa história de amor, né? Então, a música, ela é muito poderosa. Mary Bowley expressou bem essas verdades nos versos que dizem o seguinte: ó Senhor, sabemos que não importa quão doce é a canção, só o coração ensinado pelo Espírito faz melodias a ti. O Espírito de Deus pode usar a música da mesma maneira como pode usar o ensino da palavra. Então a música pode também alcançar as pessoas. Pode ser uma maneira de evangelizar alguém também. Uma música santa, lógico, né? Não esse forró gospel que tem por aí. A mãe de Grayton Guinness ouviu um fazendeiro cantando. Olha essa história como é interessante. Enquanto este orava, né, aquele fazendeiro estava aradando a terra, na verdade, ele estava cantando. Enquanto este arava o campo e decidiu não mais cometer suicídio, como pretendia. Então a mãe desse homem, o Guinness, queria se suicidar, mas ouviu um fazendeiro cantando, louvando a Deus. E aí resolveu não cometer mais suicídio. O Dr. Guinness disse mais tarde: tudo o que sou para Deus devo a um singelo lavrador cristão, cantando louvores ao Senhor enquanto fazia seu humilde trabalho. Um simples fazendeiro estava lá trabalhando, cantando, e a mulher ia cometer suicídio. E por meio daqueles louvores ela foi tocada, resolveu não tirar mais a própria vida. E o filho, com certeza, que soube da história, né, que a mãe contou, estava ali agradecendo a Deus por ter usado aquele homem tão simples, com um cântico, né, um louvor a Deus, e salvou vidas. Então, para você ter uma ideia do poder da música santa. Aqueles que se envolvem no ministério de música cristã precisam proteger-se de dois riscos. Quando você se envolve no ministério de música, então tem duas coisas que você precisa ficar bastante atento. Um é o perigo de considerar-se mais do que os outros. Assim como em outras formas de ministério público, é fácil perder-se em um culto a si mesmo.
A pessoa achar que porque está envolvido no ministério de louvor é mais importante que as outras pessoas. E não é. Tá? Não é. É igual aos outros. Todos são filhos de Deus, aqueles que creram, né, no Senhor Jesus Cristo. Simplesmente você recebeu alguns dons ou chamados e é graça de Deus na sua vida. Não tem nenhum mérito seu ou meu, né? Nenhum mérito nosso. O mérito é todo de Deus. Sempre há a tentação de tentar impressionar as pessoas com seu talento ao invés de cantar para a glória de Deus e para abençoar o seu povo, o povo de Deus. O outro perigo é o de entreter ao invés de edificar. É tremendamente possível cantar uma letra com grande habilidade musical e ainda assim não passar a mensagem aos corações dos ouvintes. É possível também tocar as pessoas emocionalmente com músicas que são fúteis, frívolas e totalmente indignas do Senhor a quem amamos. Então, aqueles shows, né, que tentam mexer muito com o emocional das pessoas e não realmente passar uma mensagem de amor, de perdão, de salvação. Culturas diferentes têm gostos diferentes para a música, mas em todas elas as músicas precisam ser doutrinariamente confiáveis, uniformemente reverentes e espiritualmente edificantes. Se nós formos, por exemplo, para a África, o ritmo dos louvores que nós vamos ouvir nas igrejas lá são diferentes, por causa da cultura deles que é diferente. Mas o que não pode fugir são esses 3 pontos que ele fala, né? A doutrina daquela música tem que ser confiável, tem que ser reverente, não pode ser algo imoral ou sem ordem, e tem que ser algo edificante. A música deve trazer isso, né? Doutrina, reverência e edificação. A música santa, a música sacra, que edifica o povo de Deus, tem que estar atenta a esses 3 pontos, né? Doutrina confiável, reverência e edificação para o povo de Deus. Que nós possamos, irmãos, a cada dia, buscar, né? Buscar adorar o Senhor do fundo do nosso coração, realmente com sinceridade, não somente no exterior, não somente na aparência, mas realmente com o coração quebrantado, né? Reconhecendo a grandeza, o poder de Deus, o amor dele, a graça em nossas vidas, dando sempre graças por tudo a Deus. Se você desenvolver um coração agradecido, você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Transformada. Porque Deus se agrada, né? Um coração quebrantado, compungido e contrito. E esse coração quebrantado, compungido e contrito, ele vai ser um coração grato. Ele vai reconhecer todas as bênçãos que Deus deu na sua vida. Vou dar um exemplo. Tem pessoas, não estou julgando ninguém, né? São fatos. Tem pessoas que às vezes vivem com os pais, né? 70 anos, 80 ou 90, seja lá quantos anos for, e daqui a pouco um pai ou uma mãe ou algum parente, né, partiu para a eternidade, morreu, né? E aí fica reclamando com Deus. Como é que pode, Senhor, a pessoa tão boa que eu amo tanto, e o Senhor permitir agora eu com esse sofrimento todo, fica murmurando. Tem como você ser agradecido num momento desse? Alguém morreu? Você perdeu um ente querido? Tem como você agradecer a Deus? Tem. Pelo tempo de vida que Ele deu. Essa pessoa lá que morreu com 70 anos não podia ter morrido com 20? Sim ou não? Poderia, mas Deus deu 70 anos para você viver com aquela pessoa. Para você conviver com ela. Então saiba aproveitar o tempo que você está com essa pessoa no mundo. Se você ama tanto, a tal ponto de reclamar com Deus quando essa pessoa sair desse mundo, aproveite a presença dessa pessoa enquanto ela está no mundo. E conviva com essa pessoa. Seja um pai, uma mãe, um parente, uma avó, um tio, seja lá, o parente que for. Se é que você vai reclamar com Deus quando essa pessoa partir. Então não reclame com Deus. Reclame consigo mesmo, às vezes. Por não ter aproveitado o tempo com essa pessoa enquanto ela estava na terra. Mas não reclame, porque Deus ele deu tempo para você conviver com ela. Às vezes você que não soube aproveitar esse tempo. Porque valorizou outras coisas. Então, nós podemos agradecer a Deus, irmãos, como a Bíblia diz, por tudo. Tudo que acontece na nossa vida, que aos nossos olhos é mal, é ruim,
Se você parar para olhar com o olhar clínico, você vai ver motivos para agradecer a Deus em tudo. Quer ver quando alguma pessoa que você ama parte desse mundo, olhe com esse olhar: Senhor, muito obrigado por tantos anos que o Senhor deu a essa pessoa para viver no nosso meio. Seja 20 anos, seja 30, seja 50, né? Seja 80 ou 100 anos. Até mesmo as pessoas que partem jovens, algum parente partir com 20 anos de idade, você ainda pode agradecer a Deus. Senhor, o Senhor deu 20 anos a essa pessoa aqui nessa terra para eu conviver com ela. 20 anos. Passa rápido, né? Aos nossos olhos, depois que a gente passa dos 20, rapaz, passou tão rápido, né? Mas na verdade 20 anos, irmãos, é muito tempo. Muito tempo, dá para você aproveitar bastante. Quer ver, você calcule. 20 anos, é porque às vezes a gente não para calcular, né? Vezes 365 dias, dá 7.300 dias. Em horas, vezes 24, 175.200 horas. E aí você quer dizer que é pouco? Não. Nós é que não sabemos aproveitar o tempo que Deus nos dá, né? Que Deus dá às pessoas. Então a gente precisa rever o nosso conceito do que realmente é importante, do que realmente é dar graças a Deus, do que é agradecer a Ele. Se nós entendermos realmente isso, nós vamos começar a olhar a vida com outros olhos, vamos começar a ser mais gratos a Deus e vamos conseguir chegar a essa vida plena que eu falei. A vida plena. Ser feliz com Deus, mesmo em meio às dificuldades desse mundo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos, Senhor Deus, um coração agradecido a cada dia. Que possamos dar graças ao Senhor por tudo. Sabemos que somos falhos, pecadores, e o que merecemos é a morte. Mas a tua graça, ó Pai, nos dá a oportunidade de salvação e desfrutarmos das bênçãos celestiais já aqui nessa terra. Pedimos ao Senhor sabedoria cada dia para fazer a tua vontade e glorificar o teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.